Um dos maiores conglomerados automobilísticos do mundo, detentor de marcas como Audi, Lamborghini, Porsche e Bentley, está passando por uma situação bastante delicada. A empresa, que já foi uma das maiores montadoras de veículos do mundo, esteve envolvida em um dos maiores escândalos da história e hoje luta para se recuperar e alcançar seu posto novamente. Ela é a Volkswagen. A companhia automobilística já chegou a entregar mais de 10 milhões de carros por ano. Entretanto, a reputação da empresa ficou bastante abalada desde a fraude sobre emissão de gases de seus carros, que lhe custou um prejuízo de mais de 30 bilhões de euros. Logo, a Volkswagen passou a sofrer com a falta de confiança do público e a credibilidade, que dificultaram ainda mais o seu progresso, e hoje tenta escapar da decadência. Mas como que a Volkswagen chegou nesse ponto? É isso que nós vamos contar nesse vídeo de hoje. A Volkswagen, apesar de ainda ser uma gigante no setor automobilístico, já teve seus dias de glória, mas atualmente a empresa está bem longe disso. O lucro líquido da Volkswagen hoje é metade do valor que era em 2012. Junto com a queda do lucro, as ações da empresa também caíram, e atualmente possui uma capitalização de mercado de um pouco mais de 58 bilhões de euros. A título de comparação, a Toyota entrega apenas 2 a 3 milhões de carros a mais do que a Volkswagen por ano. Entretanto, a Toyota vale mais de 300 bilhões de dólares, enquanto a montadora alemã vale apenas 62 bilhões de dólares, ou seja, 5 vezes menos que a Toyota. Já em relação aos lucros, a Volkswagen tem apenas metade dos lucros da montadora japonesa. A situação delicada da companhia tem deixado os investidores bastante preocupados e pessimistas em relação ao seu crescimento. O próprio conselho da Volkswagen tenta entender e encontrar os motivos que levaram a empresa a desandar completamente. Um dos principais motivos que levou a Volkswagen a perder sua credibilidade e a confiança do público foi o escândalo de emissões de poluentes, também conhecido por Dieselgate. No ano de 2013, o baixo nível de emissões de poluentes nos veículos da Volkswagen com motores a diesel chamou a atenção de um grupo de pesquisadores, que resolveu estudar o sistema para mostrar como o diesel poderia ser um combustível limpo. Após análise de alguns veículos da Volkswagen, eles perceberam uma grande diferença entre o nível de emissão do óxido de nitrogênio observado em seus estudos nas ruas e os números dos testes oficiais realizados em laboratório. Rapidamente, eles alertaram a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos sobre a descoberta. Logo, a agência descobriu um software instalado na central eletrônica dos carros da Volkswagen que alterava as emissões de poluentes nesses veículos apenas quando eram submetidos a vistorias. O dispositivo rastreava a posição do volante, a velocidade do veículo, a quanto tempo estava ligado e a pressão barométrica, e baixava os poluentes emitidos quando reconhecia uma condição de teste. Já quando os carros estavam rodando, os controles do escape eram desligados e os carros poluíam mais do que era permitido. Em setembro de 2015, o governo americano acusou a Volkswagen de burlar os dados de emissões de gases poluentes e abriu um processo criminal contra a empresa. Na época, a própria Volkswagen admitiu que, para burlar as inspeções, usou um programa de computador que alterava os resultados sobre emissões de poluentes em 11 milhões de carros em todo o mundo, e divulgou uma nota se desculpando pela má prática. Na ocasião, o grupo anunciou que teve seu primeiro prejuízo trimestral em 15 anos, com um valor de 1,6 bilhão de euros. Somente aqui no Brasil, a filial da Volkswagen foi multada em 50 milhões de reais pelo IBAMA e o Procon anunciou uma outra multa de 7,2 milhões de reais. O esquema fraudulento fez com que a Volkswagen ficasse com uma mancha em sua reputação, que piorou ainda mais ao tomar péssimas decisões nos anos seguintes. A maior parte dos problemas da Volkswagen tiveram origem por conta de uma pessoa, Herbert Diess, o empresário austríaco e ex-presidente do Conselho de Administração do grupo Volkswagen. Herbert Diess sempre foi um homem atento às inovações do mercado, principalmente em relação aos carros elétricos. Sua principal inspiração era Elon Musk. Por ter muita admiração pelo CEO da Tesla, Herbert frequentemente fazia declarações elogiando o empresário e a empresa de veículos elétricos.
No entanto, essas declarações positivas sobre outra companhia muitas vezes acabou prejudicando o preço das ações da Volkswagen, pois o mercado entendia que isso iria influenciar os consumidores a comprar os carros da Tesla, ao invés dos carros da Volkswagen. Porém, Herbert fazia esses elogios somente para mostrar para os investidores e membros do conselho que a Tesla estava na direção certa e que a Volkswagen deveria ir pelo mesmo caminho. Por conta disso, Herbert decidiu que estava na hora da empresa também investir em carros elétricos, e foi então que sugeriu ao conselho da Volkswagen que fossem investidos cerca de 84 bilhões de euros no desenvolvimento de carros elétricos e autônomos. Entretanto, ele queria realizar esse investimento justamente no ano da pandemia, quando as ações da Volkswagen haviam despencado. A empresa havia perdido mais de 1,4 bilhão de euros no primeiro semestre de 2020, e mesmo assim, ele queria investir mais de 80 bilhões em carros elétricos. Por conta dessa situação, os membros do conselho da Volkswagen não estavam nem um pouco felizes com o plano de investimento, pois achavam uma decisão equivocada que poderia colocar a companhia em risco. Além disso, eles não conseguiam enxergar em Herbert um presidente que trazia inovação para a empresa e que ele não estava tomando a melhor decisão. Porém, uma pequena parte do conselho executivo acabou gostando da ideia de Herbert, e isso foi suficiente para deixar os diretores da Volkswagen divididos em grupos. De um lado, havia os que queriam apostar e investir em carros elétricos, e do outro, o grupo que não queria investir em veículos elétricos, seguindo um caminho parecido com o da Toyota, que já contei aqui no canal o motivo da Toyota não ter investido tanto nos elétricos. Apesar de serem grupos com ideias opostas, eles tinham alguns pontos em comum. Ambos achavam que era necessário realizar cortes de gastos dentro da empresa para que ela continuasse crescendo. Herbert também apoiava a ideia, pois achava que assim seria possível investir ainda mais na produção de carros elétricos. Já o outro grupo tinha como objetivo cortar alguns gastos para poder aumentar os lucros da empresa durante a pandemia. Entretanto, surgiu um outro grupo, os líderes trabalhistas do conselho, que eram representantes de todos os funcionários. Eles perceberam que um desses cortes seria uma demissão de funcionários e logo se posicionaram contra essa decisão. O conselho estava totalmente dividido e sem saber o rumo que a Volkswagen deveria seguir. No fim, eles acabaram chegando a um consenso e, infelizmente, o corte de funcionários acabou acontecendo. Além disso, o grupo contra o investimento em carros elétricos entrou em um acordo de que aprovaria um plano de investimento de Herbert, mas com a condição de que ele fosse afastado das operações diárias da Volkswagen e que fosse contratado um especialista em redução de custos chamado Ralf Brandstätter, que se tornou o diretor de operações da Volkswagen. A ideia de colocar Ralf era garantir que o investimento fosse bem direcionado e o mais eficiente possível. Na teoria, essa foi uma ótima ideia, porém, as coisas não aconteceram da maneira que eles estavam esperando. Assim que a Volkswagen iniciou a produção de veículos elétricos, de cara acabaram encontrando um problema. O software desenvolvido era muito ruim e apresentava algumas falhas. E isso era um ponto bastante negativo, já que as pessoas, quando compram um carro elétrico, não esperam encontrar um software sem qualidade. Por conta dessa falha, a Volkswagen está gastando cerca de 3,7 bilhões de reais para consertar esse software. Outro ponto que tem gerado um grande gasto para a Volkswagen e incômodo nos clientes é o recall, que é quando uma empresa solicita a devolução de um lote de produtos, geralmente por conta da descoberta de problemas relativos à segurança. No final de 2023, a montadora alemã fez um recall de todos os seus veículos elétricos e D4 nos Estados Unidos por conta de materiais internos inflamáveis. Além disso, fizeram um recall de mais de 260 mil veículos a gasolina devido a um vazamento nas bombas de combustível. Um outro ponto é que a população não ficou tão entusiasmada assim em relação aos carros elétricos. Logo, a Volkswagen teve que dar um passo para trás com seus investimentos em veículos elétricos e entender qual seria a demanda do mercado. A Volkswagen está em desvantagem em relação aos seus concorrentes, já que os consumidores acabam escolhendo outras montadoras para comprar carros elétricos. Atualmente, a maior preocupação da empresa é a montadora chinesa BYD, pois a Volkswagen já foi a marca de carro mais vendida na China durante anos e acabou perdendo esse título para a BYD. Além da perda de mercado na China, a empresa também está com baixa procura em seus modelos elétricos na Europa,
o que fez com que a empresa interrompesse a produção desses veículos por lá. Por conta disso, a Volkswagen anunciou a criação de uma nova plataforma para elétricos exclusiva para a China. Com essa estratégia, a montadora busca reduzir os gastos de produção, já que o custo de fabricação no território chinês é mais barato que na Europa. Apesar de ainda se manter como a segunda maior vendedora de carros do mundo, a Volkswagen não está passando por um momento estável financeiramente. Ela divulgou que teve uma queda de mais de 20% em seus lucros, comparando o primeiro trimestre de 2024 e 2023. A queda, segundo ele, se deve a uma diminuição nas vendas de automóveis e a um aumento nos custos da companhia. O atual CEO do grupo, Thomas Schäfer, afirmou que no cenário atual, a Volkswagen não é mais competitiva. Além disso, os atuais executivos da empresa adotaram uma postura muito mais cautelosa em relação aos elétricos, e talvez essa abordagem mais lenta possa ser algo benéfico para a companhia. A Volkswagen parece estar longe da posição que já teve um dia no mercado, e o seu futuro ainda é bastante incerto. Agora me diz, qual a sua opinião sobre a Volkswagen? Acredita que ela voltará a ter mais destaque no setor? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir esse vídeo e comentar para ajudar o nosso trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.